iniciar aqui nossa gravação. Então a gente viu, né, aí as nossas um monte de regras de derivação, né? Bem, já foi dado o significado da função derivada, né, que é o que é do lado direito aqui, a máquina de calcular coeficiente angular da função do lado, né, de reta tangente da função aqui do lado esquerdo, né? Então, e aqui aí tem as regras, então a gente já consegue derivar muitas funções, tá? Usando essas regras todas aí. Tá aqui, né, encerrando aí nossas regras. Então a gente já passou por aí. Então a gente já tem desenvolvido as técnicas, né, de derivar uma função. E agora a gente volta ao conceito lá da derivada, tá bom? O que é que eu quero apresentar para vocês aqui é o seguinte. Primeira coisa é o seguinte. Vamos voltar mesmo aqui às origens aqui do conceito de derivada, né? Então, eu vou chamar aqui, chamar de P, eu vou estar chamando, chamar de P aqui, ó, né? Você tem um ponto P aqui, tá? Ou um ponto A. Aqui, esse aqui é o gráfico da F, né? Aqui você tem o F de P. Tá acabando aqui minha tinta. Então vamos lá, aqui o F de P, bem, e aí a gente tem já expliquei para vocês, né, que tem a equação dessa reta, y menos f de P, a equação geral dela, né, o coeficiente angular dela, que é a derivada da função em P, que multiplica x menos P, tá, isso aí é a equação geral dessa reta, tá bom? Acontece que, como o P já é dado, gente, esse f de P aqui, ó, a gente encontra imediatamente, né, porque a gente tem a f. E aí, o que acontece? Então, essa reta, ela fica inteiramente determinada mesmo só pela falta do coeficiente angular da derivada. Tá? É por isso que, sobre a reta tangente, a gente se preocupa só mesmo o quanto ela está inclinada. Porque a gente já tem um ponto por onde ela passa, né, a gente só precisa, né, e por esse ponto passam infinitas retas, né? E a derivada vem e diz exatamente a inclinação que ela tem que estar para ficar tangente, né? E aí o que acontece? Bem, a gente sabe aqui, agora um pouquinho de geometria analítica, né? Que o coeficiente angular, que é esse camaradinho aqui, ó, isso aqui, ele é a tangente de θ, onde esse θ é exatamente o quanto a reta está inclinada. Tá bom? E aí, o que é que eu quero com vocês aqui agora? Eu quero realmente fazer um treino com vocês, que se a gente sabe a tangente de um ângulo, gente, a gente tem mais ou menos uma noção do quanto a reta está inclinada. Tá? E aí eu queria estar revisando com vocês rapidamente aqui, ó, o conceito de tangente, né? Bem, que é o seguinte, dado um ângulo θ aqui, ó, né? Por exemplo, se esse ângulo está no triângulo retângulo, a tangente de θ, né, se esse θ estiver envolvido no retângulo, né, que é o cateto oposto mede A, né, e o cateto adjacente mede B, a gente sabe que a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, né, A sobre B. Beleza? E aí o que acontece? Quando esse B é 1, que é exatamente a situação do círculo trigonométrico, né, a gente tem aqui o círculo trigonométrico, né, a gente pega a circunferência de centro na origem, aqui ó, 0, 0, né, e raio 1. Vem aqui raio 1, tá? Aqui nesse ponto, né, aqui a gente traça uma reta tangente a essa circunferência, vou botar o x aqui, né, aqui y. Aqui no ponto 1, a gente chama que isso aqui é o eixo das tangentes, né? E aí o que a gente faz? Ó, se a gente pega um arco aqui, ó, né, de comprimento θ na circunferência, né, mede θ radiano, e aqui é tudo em radiano, né? Tá? A gente sempre está trabalhando com esse triângulo aqui, ó, né? Qualquer θ, ele vai junto com essa reta aqui, ó, ele vai determinar um triângulo com vértices nesse ponto, na origem, e onde essa semirreta aqui estiver passando. Essa reta, na verdade, né? A interseção dessa reta aqui com o eixo das tangentes ali. Então, por exemplo, esse θ aqui, ó, a tangente desse θ é cateto oposto, né, que eu vou chamar de A, sobre o cateto adjacente, ó, que é 1. Tá? Esse aqui é 1. Né?
Então, a tangente de θ vai ser exatamente A sobre 1, que é A. Então, esse cateto oposto, ele é a própria tangente de θ, tá? Que é esse comprimento aqui, ó. Então, é aquilo, gente. Se esse θ é esse arco aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, que é você pegar a ponta desse arco na circunferência, traçar uma semirreta com início na origem e passando por esse arco, na verdade é a reta toda, porque se esse θ estiver aqui para o outro lado, ó, se ele estiver aqui, por exemplo, esse comprimento de arco, chegar aqui, ó, essa semirreta não vai intersectar essa reta, mas a reta toda sim, né? E aí, essa distância, considerando lá para cima positivo e para cá negativo, ó, isso aqui é a tangente de θ. Então, esses θs aqui, ó, tem tangente positiva, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Oi, pode falar. Ah, não, deixa. É porque passou uma ideia na minha cabeça. Mas pode interromper aí a qualquer momento, viu? Beleza? Então, olha só, o θ está aqui, ó, tá bom? Esse θ aqui, por exemplo, ó, parando aqui, ó. Se isso aqui é um θ na medida em radiano, essa coordenada... Bem, esse eixo aqui, gente, ele é um eixo orientado, tá? Ele tem a origem aqui, ele é positivo lá para cima, e a reta real também, né? Os números reais aqui, ó. Tá? Positivo para lá e negativo para cá. Então, esse θ aqui, ó, a tangente dele é isso aqui, ó. Isso aqui é a tangente de θ. Se esse θ estiver para cá, ó, por exemplo, aqui, ó, você olha para essa reta aqui, né? Esse ponto, a coordenada desse ponto é a tangente desse θ aqui, ó. Que eu vou chamar de alfa, esse cara aqui, esse arco aqui, ó. Isso aqui é tangente de alfa, tá? Se você pega um arco que vem até aqui assim, ó, até aqui, ó, tá? Observe que ele pode até vir para o outro lado aqui, ó, chamar de beta. Ó. Esse beta aqui, ele tem a mesma tangente que esse θ, né? Que aí você prolonga essa reta aqui, ó. Isso aqui é igual... Oi. Isso seria equivalente a dizer que, tipo, tem um outro eixo, tipo, idêntico a θ, só que do outro lado e, tipo, negativo, e daí dá pra fazer a mesma coisa? Outro eixo negativo? Entendi, não. Que vai pra baixo. Aqui sim, esses θs daí, aqui, tipo, ó. em vez de pegar o prolongamento pra direita e pegar o pra esquerda, isso, porque esse sentido aqui, ó, são os arcos positivos, né? Arcos positivos, né? Vou botar aqui, ó, maior que zero, no sentido anti-horário. No sentido horário, eles são os arcos negativos, tá? Então, por exemplo, esse θ aqui, ó, tá bom? Esse valor que eu vou chamar de gama aqui, por exemplo, tá, ok? Esse valor aqui, ele é negativo, né? É um arco negativo. Qual é a tangente dele? A tangente dele é você pegar a ponta dele aqui, traçar a reta que passa pela origem, pela ponta dele, olhar para a interseção com o eixo da tangente e olhar para a coordenada desse ponto. Beleza? É assim que a gente calcula, né, as tangentes dos ângulos. Então, a tangente, na verdade, ela está... Se você quer varrer todas as possibilidades aqui de tangentes, basta considerar os θs, né, os positivos menores do que π sobre 2, né? O π sobre 2 não tem tangente, né? Porque aqui, ó, o π sobre 2 radiano, que é o 90 graus, né? Se você para aqui, ó, e traça essa reta aqui, ó, essa reta não intersecta essa para você olhar a coordenada, né? A coordenada nesse eixo aqui, ó, para dizer a tangente do π sobre 2. Tá? Então, π sobre 2 não tem a tangente não está definida para π sobre 2. Nem para π sobre 2, nem para menos π sobre 2, né? Nem para 3π sobre 2, qualquer coisa que pare aqui ou aqui, ó. Beleza? E aí, o que que acontece, gente? O que é que eu quero com vocês da tangente com θ? Né? A primeira coisa a observar, né, a relação da tangente com θ, é o seguinte, ó, é que quando o θ é positivo, né, aqui, ó, quando o θ é positivo, botar um θ positivo menor que π sobre 2, ó. Beleza? A tangente é o que, ó? O θ aqui, ó. A tangente é positiva. Né? A tangente é positiva. Aqui o θ. Vocês concordam? Né? Então, a tangente, pelo menos em termos de sinal, isso quando a gente está trabalhando com θ entre menos π sobre 2, tá? Que justamente é descendo daqui até lá em cima aqui, ó. Tá? De menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Com θ, né?
variando nesses valores aí. Tanto θ quanto o sinal, ó, o sinal de θ é igual ao sinal da tangente de θ. Então, quanto a isso, eles não diferem nada. Tá? Se o θ é positivo, ó, a tangente é positiva. Se o θ é negativo, a tangente aqui, ó, né, aqui o botar alfa aqui, ó, aqui tangente de alfa. Tá vendo? Aqui o θ é positivo. Isso é equivalente a dizer que a tangente de θ é positiva também. O alfa é negativo, isso equivale a dizer que a tangente é negativa e que o alfa é negativo também. Eles têm o mesmo sinal. É claro que o θ, esse arco aqui, ó, ele não tem o mesmo comprimento que isso aqui, ó. Tá? Esse comprimento é ligeiramente maior do que esse. Mas eles são muito próximos, né? No caso aqui, perto da origem, eles até se parecem, né? Aqui, ó, por exemplo, um θ bem pequenininho aqui, ó. O θ e a tangente, né? Eles se parecem, né? Quando o θ é pequeno. Mas essa diferença começa a aumentar quando o θ se aproxima de π sobre 2, né? Porque, olha só, quando o θ está perto de π sobre 2, ó, olha esse comprimento. E é comprimento mesmo, né? Olha o comprimento desse arco aqui, ó. E olha a tangente dele, o que seria, né? Seria uma coisa grandona ali, ó. Então, até porque, né, quando o θ tende a π sobre 2 aqui pela esquerda, né, o limite, ó, da tangente de θ, quando o θ tende a π sobre 2 com valores menores, né, aqui, ó, isso aqui dá mais infinito, né, a tangente explode aqui assim, tá bom? Beleza? Então, a questão é o seguinte, gente. Oi, pode falar. A gente está colocando um eixo para o seno, para o cosseno e para a tangente. A gente pode colocar um eixo para a cotangente. E se a gente colocasse, ela seria horizontal? Não, da cotangente? É. Bem, a cotangente ela tem um eixo, tá? O eixo da cotangente é aqui, ó. Se não me engano, esse eixo aqui, ó. Tá? Esse aqui é o eixo da cotangente. Cotangente de θ. E aí, a gente verifica isso aqui, ó. Acho que dá pra gente... Que é tangente, ó. Tem que fazer um quadrado aí. Oi? Bem, então aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer um quadrado, basicamente. Vamos fazer uma revisão de trigonometria aqui, ó, tá? Isso aqui é um quadrado, né? Mas o que é que eu quero aqui, na verdade, ó? Eu quero... Bem, esse círculo, ele tem raio 1, né? Aí você pega um ponto nesse círculo aqui, um ponto qualquer. Quando você projeta aqui eixo x, eixo y, né? Quando você pega um ponto... Bem, a origem aqui é 0, esse ponto aqui é o 1, esse ponto aqui é o 1, esse aqui é o menos 1, esse cara é o menos 1, tá? Qualquer ponto da circunferência, ele tem uma projeção no eixo x, que a gente... Bem, a esse ponto na circunferência, se você caminha um certo arco θ aqui, ó, né, ou no sentido positivo, que pode ser negativo também, porque os arcos eles são orientados na circunferência, né? Isso aqui é um arco positivo, e você pode chegar aqui por um arco negativo, dando uma volta assim também, ó, chegando nesse lugar assim, ó. Tudo bem? Né? Com origem sempre aqui, esses arcos, né, na circunferência. Então, esse θ aqui, ó, quando a gente projeta esse ponto no final desse arco no eixo x, a gente chama essa coordenada aqui de cosseno de θ e essa coordenada aqui, ó, de seno de θ. Tá bom? E aí, a gente olha esse triângulozinho aqui, ó, né? Tem esse triângulo aqui 90 graus, né? E aqui é 90 graus também, ó, tá? Esse ângulo aqui, ó, ele é comum a esses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo e esse triângulo aqui. E esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Porque aqui é 90, aqui é um tracinho, ó. Para dar 180 aqui dentro, aqui tem dois tracinhos, ó. Né? Aqui é 90 e aqui é um tracinho, então existe aqui o suplemento, né? O complemento desse ângulo aqui, ó. Né? Então, esses dois triângulos, eles são equivalentes, ó. Tá? Equivalentes não, eles são semelhantes, né? E aí tem uma, né, se eles são semelhantes, por exemplo, o que acontece? Ó, esse comprimento dividido por esse aqui, ó, né, base dividido por base, ou seja, cosseno de θ sobre 1, que é esse comprimento, vai ser igual ao que? Ó,
a esse comprimento aqui, ó, a seno de θ dividido por isso aqui, ó, que eu vou chamar de x, ó, que a gente não sabe ainda o que é isso aí, ó, por x. Né? E aí isso implica o que, gente? Você passa esse x para cá multiplicando, esse cosseno dividindo, né? Que x vai ser seno de θ sobre cosseno de θ, que é igual a tangente de θ. Então, a gente descobre que isso aqui, esse x aqui, ó, ele é seno de θ sobre cosseno de θ, e é o que a gente chama de tangente. Tá? Então, o que acontece? Se você coloca um pontinho para ficar andando aqui nessa circunferência, essa coordenada nesse eixo aqui, ó, sempre vai ser a tangente de θ. Né? Aí você vai seguindo essa coordenada aqui, né, ela orientada para cima, com um zero aqui, negativa para baixo e tal. Então, essa distância aqui é a tangente de θ. Não em termos de distância, em coordenada, né? Porque quando ela é para baixo, não é distância, é a coordenada do ponto nesse eixo aqui, que a gente chama que é o eixo das tangentes. Tá? Vou escrever tangente ali. Agora, observem vocês uma outra coisa aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, tá? Fiquem atentos nesse triângulozão aqui, ó. Isso aqui é 90 graus, né? Porque a gente traçou essa reta tangente aqui, ó, paralela ao eixo x, tá bom? Pensem comigo aqui, ó. Esse cara aqui tem um nome, né? Eu dei um nome que é um tracinho para esse ângulo. Só que um tracinho mais dois tracinhos dá 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 90 graus. Só que esse ângulo aqui é de 90 graus, gente, esse aqui, ó. Então, se aqui é um tracinho, para dar 90 graus, aqui só pode ser o dois tracinhos. Certo ou não? Como aqui é 90 tem dois tracinhos aqui, ó, esse ângulo aqui ele é um tracinho. Tá? A gente poderia deduzir que aqui é um tracinho também, até porque ó, a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Então, esses ângulos correspondentes aqui são iguais. Tá? Um outro jeito de pegar esse aqui. Ó. O que é que eu estou querendo fazer aqui com vocês? Eu estou querendo calcular, olha, o quanto vale isso aqui, ó. Tá? Que eu vou chamar de y aqui. Tá? Eu vou chamar de z. Esse valor z, que é esse comprimento ali, ó. Tá bom? E aí, de novo, gente, ó, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante a qualquer um desses outros dois aqui, ó, porque eles têm os mesmos ângulos internos, né? E ângulos internos, quando dois triângulos eles têm os mesmos ângulos internos, eles são semelhantes. Tá? Se eles são semelhantes, a gente pode fazer conta de proporcionalidade aí com eles. Tá bom? Eu vou fazer desse triângulozão aqui, ó, tá? Com esse aqui já, que já tem a tangente aqui, ó. Tudo bem que a gente já sabe que isso aqui é tangente, ó, e aqui vale 1, tá? Então, o que eu fizer nesse triângulo aqui vale pro grandão, ó. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó, eu vou pegar deixa eu ver, olha. O segmento oposto a um tracinho, né, que é a tangente de θ, né, e vou dividir pelo segmento oposto a um tracinho aqui, ó, que é esse cara. Então, olha, isso aqui, ó, dividido por isso, que é 1, né, certo ou não? Né, olha, nesse triângulo grandão, ó, o segmento oposto a um tracinho é 1. Então, ó, isso aqui dividido por 1 vai ser igual ao quê, ó? Aí eu vou pegar nesse cara aqui, ó, ao segmento que é oposto ao dois tracinhos nesse triângulo, que no caso aqui isso aqui vale 1, é igual a 1 sobre o que é oposto ao dois tracinhos nesse outro triângulo aqui, ó, que é o nosso z, ó, que é o nosso z, tá? Então, essa relação aqui, ela vem da semelhança desses dois triângulos, desse grandalhão aqui com esse aqui, ó. Tá bom? E aí, olha só, você passa o z para cá. Bem, aí você inverte essas duas frases, né? Já que elas são iguais, os inversos são iguais, ó. Então, isso aqui implica que o z é igual ao quê? Ó? É 1 sobre a tangente de θ, né? Que é o que a gente chama de cotangente de θ, né? Que é a inversa. Então, essa distância aqui, ó, é a cotangente de θ, né? Desse camarada aqui. E a inverso é 1 sobre esse comprimento aqui, ó. E aí, esse eixo aqui, ele passa a ser chamado eixo da cotangente. Tá? O eixo das cotangentes. Tudo bem?
E aí tem uma outra coisa, ó. Nesse ponto aqui, ó, se eu traço uma reta perpendicular aqui, ó, nesse ponto, né, uma reta perpendicular, aí isso aqui é um raio dessa circunferência, né? Eu vou traçar uma reta perpendicular. Quando a gente traça uma reta perpendicular na extremidade de um raio, essa reta é tangente, tá? Isso é equivalente, essa reta é tangente. Beleza? E aqui aparece uma outra mágica bacana aqui, ó. Que aí aqui surgem dois triângulos interessantes, que é esse aqui, ó, esse triângulo aqui, tá? E esse outro triângulo aqui, ó. Tá? Aqui eu vou marcar esse ponto aqui, ó. São dois novos pontos. Aí observem vocês que esse triângulo aqui, ó, ele é reto aqui, dois tracinhos aqui, e portanto aqui tem que ser um tracinho. Oh, caramba, eu botei dois tracinhos. Tem que ser um tracinho só. Nesse outro triângulo aqui, ó, tá? Isso aqui é reto, né? Esse aqui é um ângulo reto. Aqui tem um tracinho, então aqui tem que ter dois tracinhos. E aí, de novo, ó, apareceu um triângulo. Não, aparecem dois triângulos também semelhantes a todos aqueles outros que a gente viu. Então, a gente tem aqui, ó, tem esse triângulo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 triângulos semelhantes aí. Né? Semelhantes por quê? Porque todos eles estão nesse formato, ó. É um ângulo reto, um tracinho e dois tracinhos, tá? E aí... Professor, rapidinho. Oi, pode falar. Tem como passar o desenho ali, porque tá muito confuso. Ah, tá confuso. Eu vou dar uma limpada nele aqui, ó. Deixa eu... Agora, o meu objetivo é esse aqui, ó. É traçar a perpendicular aqui, ó. Tá? A perpendicular aqui. Beleza? Aqui era o nosso um tracinho, então aqui é 2. Né? Como isso aqui é... Bem, aqui é perpendicular também, ó. Esse camarada aqui, ó, é um tracinho para 90 graus, faltam 2. Como tem 90 graus, 2 tracinhos, aqui é 1. Isso tudo por causa que a soma tem que ser 180, né? Dentro do triângulo. Então, aqui eu não estou mais interessado na tangente e nem na cotangente, tá? Eu estou interessado aqui, ó, na coordenada desse ponto e desse ponto aqui, ó. Tá? Bem, esses dois triângulos são semelhantes. Eu quero, né, relacioná-los com esse triângulo aqui, ó. Tá? Que esse triângulo é 90, aqui é um tracinho, né? Então, esse aqui tem que ter dois tracinhos aqui, ó. Beleza? Então... E que triângulo é esse? Esse triângulo ele tem hipotenusa igual a 1, que é o raio da circunferência. Isso aqui é seno de θ. Né? A base dele aqui é cosseno de θ. Tá bom? Aí pensem vocês aqui, ó. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de P. E essa coordenada aqui de Q. Tá bom? E aí, olha só o que é que vai ser o P. Ó. Lembrando que esse aqui é o eixo dos cossenos, né? Esse aqui é o eixo dos senos. Né? E lembrando que a secante de θ, ela é 1 sobre cosseno de θ. Né? E a cossecante de θ é 1 sobre o seno de θ. Tá? Então, secante cosseno, cosseno, seno. Tá bom? Então, gente, eu vou fazer uma conta de semelhança aqui nesses dois triângulos aqui primeiro, para eu achar o valor de P. Que é, nesse triângulo aqui, ó, eu vou estar até tirando esse triângulo dali para dar uma limpada, ó, um tracinho e dois tracinhos, ó. Ele é quem? Ó? Ele é 1 aqui, ele é seno de θ aqui e cosseno de θ aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui, gente, eu vou recortar ele daqui. Olha só, recortar com uma tesoura, cortar ele aqui, tá? E vou colocá-lo, observem que eu teria que recortar ele e inverter ele aqui para ele ficar nessa posição, com um tracinho aqui e dois tracinhos para cima, tá? Esse camarada aqui, ó. Tá? Então, eu teria que recortar ele aqui, ó, e girar ele assim, ó, primeiro, né? Para isso aqui, esses dois tracinhos lá para cima. E colocar ele bem aqui, ó. Eu vou colocar ele bem aqui na mesma posição desse aqui para a gente fazer as contas. Dois tracinhos, 90 graus e um tracinho. Como é que ele é, ó? Esse triângulozão aqui, ó. Quando esse tracinho vai para cima, ó, a hipotenusa dele é o P que a gente está em busca, ó. Beleza? A base dele seria 1 aqui, ó.
ele mede 1 na base. Tá? Esse triângulo aí. Ó, tá? E como seria esse aqui nessa posição aqui também? Ó? Esse ângulo aqui, ó, a gente teria que recortar ele aqui, ó, tá? E girar ele para cá assim, ó, para ele ficar com um tracinho à esquerda, né? Aí ele ficaria com 90 graus aqui e 2 tracinhos lá em cima. Esse triângulo aqui, ó. Eu vou desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar ele aqui nessa posição, ó. Na posição de 1 tracinho, 2 tracinhos, que aí todos eles ficam na mesma posição para a gente fazer a conta de semelhança. Nesse caso, esse aqui, ó, a gente girando para lá, ó, a hipotenusa dele aqui, tá? E aí, quando a gente gira para lá, olha, essa lateral dele aqui da direita que vale 1. É tudo que a gente sabe dele até o momento, né? Desse camarada aqui, ó. E esses 3 triângulos são semelhantes, tá? E dessas semelhanças, o que é que a gente tira? A gente tira isso aqui, ó. Que, olha, essa hipotenusa sobre 1, né? Por exemplo, ó, a gente tira aqui P, né? Semelhança, ó. Vou fazer em vermelho aqui, ó. Então, desses 2 triângulos aí, a gente tira aqui P sobre 1, que é isso sobre isso, né? É igual a isso sobre isso. Ó. P sobre 1 vai ser igual a 1 sobre cosseno de θ. Ou seja, né? O P ele é igual a secante de θ. Então, isso aqui, ó, é a secante de θ. Beleza? Então, a gente descobriu que secante de θ. É a mesma coisa aqui, olha. Essa hipotenusa, esses triângulos aqui são semelhantes. Então, isso sobre isso é igual a isso sobre isso. Não dá para fazer conta com esse aqui, porque a gente não sabe o que é. Então, a gente faz com o que a gente tem. Então, Q sobre 1, né? Q sobre 1 vai ser igual a 1 sobre seno. 1 sobre seno de θ. Aí, ó, né? Esse aqui é 1, isso implica o quê, ó? Que Q é 1 sobre seno de θ, que é a cossecante de θ. Então, esse ponto aqui, ó, essa coordenada aqui é a cossecante de θ. Tá? Então, o que é que a gente tira disso tudo aí, gente? A gente tira que todas as coisas que envolvem o θ, a gente retira, né? A gente retira desse eixo. Então, esse eixo contém tanto o cosseno de θ quanto a secante de θ, que é o inverso do cosseno. Esse eixo y, ele contém tanto, né, o seno de θ quanto o inverso do seno de θ, que é isso aqui. Esse eixo aqui contém, aqui, ó, a tangente de θ. E se você prolonga um pouco mais, você descobre a cotangente de θ. Então, aqui está a tangente de θ, aqui está a cotangente de θ. Beleza? Isso tudo na estrutura só. E conforme esse θ vai se mexendo, gente, ele vai aumentando, esses valores, essa engenhoca vai se mexendo aí, ó. Isso aqui é uma coisa boa vocês fazerem lá no GeoGebra, tá? Aqui, ó, chegar no GeoGebra e desenhar essa estrutura toda aí, ó, tá bom? A primeira coisa é desenhar a circunferência de centro 001, né, x quadrado mais, né, y quadrado, tá ok, igual a 1. Tá? Essa é a circunferência de centro 00, né, e raio 1. Aí depois o que você faz? Ó? Vou fazer o eixo das tangentes aqui, ó, que é x igual a 1, a reta x igual a 1. Tá? Vou fazer o eixo aqui, ó, da cotangente, que é a reta y igual a 1. Cadê? X igual a 1. Não, dei enter. A reta y igual a 1. Ó. Tá? Beleza? Vou criar um parâmetro aqui, ó. Um controle deslizante aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui assim, ó. Que ele vai ser um ângulo de 0 a 360. Beleza? No caso aqui ele está trabalhando com grau, mas não tem problema pra gente, né? Só vou usar para fazer uma animação, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou usar esse alfazinho aqui, ó, para gerar um ponto aqui que vai depender desse alfa. Ó, olha o que eu vou fazer, ó. E é justamente o ponto, eu vou gerar o ponto que ele é, ó, cosseno. Bem, eu vou mudar o nome dele aqui, ó. Eu vou, porque aqui eu não tenho alfa, né, de
o básico dele. Eu vou chamar ele de comando desconhecido. Calma aí, deixa eu apagar esse camarada que está me atrapalhando aqui. Então eu vou chamar de T, tá? T de teta, né? Aqui, ó. Então ele chama T agora, essa variável aqui, ó, tá? Esse ângulo ele tá variando. E aí eu vou criar um ponto aqui, ó, que ele vai se chamar cosseno T, as coordenadas do ponto, ó, seno T, ó, né? Entenderam aí, ó? Porque eu tô exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar ele, né? Eu tô fazendo isso aqui, ó. Fiz isso, o eixo já estava lá, tracei essa reta. Eu vou pegar um T, né? O meu T tá variando num parâmetro que de 0 a 360 graus. Se eu pegar, né, cosseno de T, seno de T, eu vou gerar um ponto nessa circunferência. Se eu mexer esse T, essa barrinha aqui, esse ponto ele vai para cima e para baixo, ele vai ficar se mexendo aqui. Então a gente já tem o nosso ponto, inclusive já está até aqui, ó, né, plotado já o nosso ponto A. Tá? Eu vou pegar a origem aqui, ó, que é o 0, 0, 0, tá? E vou pegar, vou traçar aqui uma semirreta, tá? Uma semirreta aqui, não, a reta mesmo, né? Não é semirreta porque se for negativo, não. Essa semirreta aqui, ó, bem, eu vou mexer esse azinho só para vocês verem aí, tá? Aí por esse ponto eu tracei uma reta. Se eu vier no GeoGebra aqui, ó, ele tem o esquema de interseção de dois objetos. Eu vou intersectar, olha, esse objeto com esse, tá? Que deu esse C. Esse C aqui, gente, é o ponto da tangente, ó. Essa coordenada do C aqui é o eixo, cadê o C? Tá aqui, ó, tá vendo? Esse 0,65, que é o valor de Y, que é essa altura aqui, ó, é a tangente do θ, é a tangente de T, beleza? Do nosso T lá. Então, aqui a gente tem a tangente. Esse ponto aqui, ó, que eu posso estar pegando a interseção também, ó. Aqui, ó, esse ponto D, a coordenada x desse D é a cotangente, ó. Aqui o D, ó. Então, a cotangente do... Quanto é que está o valor do T? Ó? O T está 33, ó. Então, a cotangente de 33 é aproximadamente 1,54, tá? Porque esses valores são irracionais aqui, tá? Então, beleza? Se a gente traça uma perpendicular aqui, ó, reta perpendicular, né, a essa reta aqui, ó, passando por aqui, ó, tá? Aí vou pegar a interseção aqui, ó, né, do eixo X. Ah, não, eu tenho que desenhar o eixo X aqui, ó, botar aqui, ó, Y igual a 0, essa reta aí, vou botar aqui X igual a 0, são os dois eixos. Então, eu vou pegar a interseção dessa reta perpendicular aqui com esse eixo aqui, ó, é o ponto E. Tá? Então, esse ponto E aqui, ó, é o ponto das secantes. Então, a coordenada x desse ponto é a secante do carinha lá, que é 1,19, a secante lá do nosso 33 graus. Tá? E quando a gente pega essa interseção desse cara com esse aqui, ó, esse ponto F é... Opa... Falei besteira, é lá em cima, né? Tá aqui, ó. É esse com esse aqui, ó. Tá bom? Esse ponto F aí, essa distância do F até a origem aqui é a secante, que é o Y. No caso, o Y desse F, que é 1,84, é a cossecante aí do nosso T. E aí esse T, né? Você pode estar colocando aí, ó, e eu posso, né, tá parando aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Então, esse ângulo todo aqui, esse arco todo aqui, ó, tá? Se você olhar para esse ponto aqui, isso aqui é o cosseno dele, aqui é o seno, então ele tem um cosseno negativo, tem um seno negativo, ó, a secante é negativa, tá? E aqui a cossecante é negativa também, a tangente é negativa, ó, que a tangente tá aqui embaixo, ó, né? Não, desculpa, a tangente tá aqui, ó, né? Esse C aqui. Beleza? E aí você vai vendo tudo. Uma coisa interessante de se fazer, gente, é o seguinte, ó, é você ver nessa geometria toda aqui, ó,
como é que se comporta, olha só, aqui ele é 0, né? Quando a gente aumenta o valor de θ, o que é que vai acontecendo com a tangente, né? E com cada uma das funções, ó, né? O que é que vai acontecendo com o seno? O seno são essas alturas aqui, ó. Então o seno era 0, ele vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar em 1, né? E aí depois ele vai aumentando o seno, aumentando, ó, chegou em 1 o seno aqui, ó, aí vai diminuindo agora, tá? Vai caindo. Isso aí é só o seno. Aí depois você analisa outra coisa, escolhe uma outra coisa. O que acontece com o cosseno? O cosseno é 1, né? Aí ele vai diminuindo. O interessante era eu colocar aqui o ponto do cosseno aqui, ó. Enfim, gente, vocês podem explorar bastante esse, né, cosseno de t e 0 para o y, tá bom? Então, vou botar aqui o outro ponto aqui, ó, que é o seno, não, 0 para o x e seno para o y, tá? Eu posso estar pegando um segmento aqui, ó, juntando aqui, ó. Isso aqui é o cosseno, tá? E isso aqui é o seno dele, tá? Se vocês quiserem até dar um nome aqui, ó, deixa eu ver aí, cadê eixo x, malha? Segmento aqui, ó, esse segmento, você pode editar ele aqui, ó, configurações dele, nome do objeto, o nome, ó. Você pode colocar cosseno aí, ó, tá? Cosseno de t. Vamos ver se ele aceita. Não. Tá vendo? Esse é um erro desse programa aí, que ele... Cosseno t. Ó, não vai não. Ele não aceita comandos, né, que são usados em outras coisas. Esse programa é excelente, mas ele tem umas pequenas falhazinhas aí, tá bom? Então aqui é o botar C de cosseno, então. Não vai também, que o C deve estar sendo usado para alguma coisa em outro lugar. Enfim, tá bom? Então isso aqui é o cosseno, ó, isso aqui é o seno. E aí, se você mexe aqui nos valores, você vai vendo o que acontece com esses comprimentos aí, né, desses segmentos aí, tá? Então, vamos dar uma olhada no comportamento da secante, ó. A secante está aqui, ó, que é esse E. Então, quando o ângulo é 0, a secante vale 1, né, que é a coordenada, a distância desse E para a origem. Quando o t vai aumentando, ó, o E vai se deslocando, ó. Então, e quando t tende a 90 graus, ou em radianos tende a π sobre 2 pela esquerda, olha o que acontece com a secante, ó, ela vai para o mais infinito, ó, ela vai explode, vai lá para longe, tá bom? Aqui não tá dando para controlar muito bem esse t ali, não. Aqui, ó, né, ó. Beleza? A secante, ela tá, né, que é esse pontinho aqui, ó. Se eu aumento aqui tendendo a 90, ó, esse pontinho vai embora e a tendência dele é quando eu passar de 90 aqui, ele explode, vai para o infinito. E quando passa de π sobre 2 de 90, ele já é negativo, ele já vem lá do menos infinito para aqui para menos 1, tendendo a menos 1. E aí o que é legal também aqui é você colocar mesmo o gráfico da secante aqui, ó, né? Y igual a secante de x, né? Que é o gráfico da secante, tá? E aí, olha só, bem aqui a gente tem o π sobre 2, ó, né? Quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda, ó, a secante ela vai lá para o infinito, ó. Aí depois, quando ele vem a 0, tende a 1. E aí você vai olhando aí e estudando esse negócio, tá? Bem, brinquem aí com GeoGebra, tá? O GeoGebra vai agregar muita coisa para vocês. Mas eu quero voltar aqui na tangente, tá? Quero voltar na tangente aqui para fazer o que com vocês? Eu quero que vocês tenham uma noção de que a tangente, ela dá informações sobre o ângulo, tá? Então, por exemplo, gente, o quanto essa reta, né? Imagine que um coeficiente de uma reta é 3. O quanto essa reta está inclinada?
né? Então, ela está inclinada, o coeficiente dela é 3. Ela é y igual a 3x mais alguma coisa aqui, ó, que não me interessa. Esse 3, que é a tangente do ângulo, dá para dizer o quanto ela está inclinada. E dá para fazer um rascunho até a mão livre aqui, ó. É só você andar uma unidade para frente, ó, e 3 para cima aqui, mais ou menos, ó. 1, tá? 2, 3, ó. Vocês concordam comigo? Se eu pego esse ponto e traço uma reta aqui, ó, né? Qual a tangente desse θ? É cateto oposto, que é 3 dividido para 1 aqui, ó, né? Eu usei isso como unidade e andei 3 para cima. E não importa essa unidade, porque se eu fizer esse mesmo desenho aqui, ó, com uma coisa... Aqui, ó, esse aqui é uma situação. Eu vou fazer para cá, ó. Eu vou andar 1 para cá, ó, 1, e vou andar 3 para cima aqui mais ou menos, ó. 1, né, 1, aqui mais ou menos 2, e aqui 3. Se eu unir esses dois pontos aqui, ó, né, eu tenho uma noção, né? Esse 3 aqui, ó, ó, essas retas estão paralelas. Tá? Então, não importa a unidade aqui, ó, U e U. Tá? Então, eu tenho 3 sobre 1 aqui. Ó. Então, você tem uma noção do quanto a reta está inclinada. Tá bom? E uma coisa é certa, como esse 3 é positivo, você sabe que essa reta está assim. Ó, ela está inclinada, ela não está nem na horizontal, ela está assim. Ó, tá? Porque uma reta que tem coeficiente... Ela está inclinada assim, ela tem coeficiente angular negativo. Tá? Porque esse ângulo aqui dela, esse θ dela aqui, ó, esse arco aqui, ó, no círculo trigonométrico, tá? Ele vai gerar uma tangente negativa. Beleza? Então, retas que estão inclinadas assim, ó, tem coeficiente angular positivo, é isso que eu quero que vocês tenham noção nesse momento. Tá? E qual é o ângulo que a tangente é zero, gente? Né? Aqui, ó, que é o ângulo, né, o arco aqui, ó, que a tangente bate bem aqui, ó. Tá? É o zero, certo ou não? Né? Isso quando a gente está tratando de... Bem, eu estou me referindo de menos π sobre 2, né, θ, a π sobre 2. Tá? Nesse intervalo aqui, só tem um arco que tem tangente nula, que é o zero. Tá? Que é esse camaradinho aqui, que é você não estar parado. Tá? Que aí, quando você pega isso aqui, une com essa reta na origem, a interseção dessa reta com essa, é esse ponto aqui. Ó. Então, é o θ igual a zero. E só é isso. Tá? Então, gente, no final das contas, o que é que eu quero, né, de vocês? Eu quero que vocês fiquem ligados nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Eu vou até mudar a cor dela aqui, ó. Vou pintar ela de azul. Vou botar de vermelho aqui, ó. Tá bom? O que é que acontece com essa reta, gente? Essa reta aqui, ela é tipo uma reta universal para a gente. Tá? Uma reta universal no sentido de que a forma com que ela está inclinada é a forma com que qualquer outra reta que tem o mesmo coeficiente angular dela estaria inclinada. Tá? Né? Porque qualquer outra reta com coeficiente angular igual dessa reta vermelha seria paralela a ela. Então, ela representa todas as posições possíveis de reta. Tá? Então, aqui, ó, as tangentes são positivas, né? Nesse caso aqui dela, aqui, ó, aqui ela está inclinada para cá, então as tangentes positivas são essas posições aqui, a tangente nula é essa daqui, e tem a tangente negativa também. Ó. Aí eu vou ter que alterar esse meu parâmetrozinho aqui, ó. Vou colocar ele aqui de menos 180 aqui, ó. Tá? Então eu posso ir para trás agora aqui também, ó. Tá, ó. Aqui, ó. 360, não. E pirou tudo aqui, gente. Acabei que eu baguncei tudo aqui, menos 180 graus. Ah, não sei o que foi que ele fez, não. Bagunçou tudo aqui o negócio. Vou deixar o zerinho que estava mesmo. Beleza? Tá aí. Bem, E aí, voltando aqui, ó. Então, o que acontece? Você olhar para o valor de uma tangente, você tem noção do quanto a reta está inclinada. E se tivesse aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo para você, um outro exemplo. Essa reta aqui, a reta é igual a 3 meios de x mais alguma coisa. Você sabe que o coeficiente dela é 3,5. Né? Como é que essa reta está inclinada, gente? Uma coisa certa, ela está inclinada assim, ó, tá para cima. Né?
como mais ou menos ela estaria inclinada, né? Bem, ela está inclinada a um ângulo cuja tangente é 3 sobre 2. Aí você, bem, para você fazer um esboço mais preciso do quanto ela está inclinada, você pode fazer assim, ó, pega um ponto aqui, ó, anda 2 para frente, 2 coisinhas para frente, né, e anda 3 para cima, 1, 2, 3, tá? Porque se eu traço isso aqui, ó, esse θ aqui, ó, ele está inclinado, o valor dele é o quê, ó? A tangente dele, ó, é 3 cateto oposto dividido por 2 adjacente. A gente não precisa se prender a isso aqui ser 1 o tempo todo. Pronto. Isso aqui é um esboço, né, do quanto essa reta está inclinada. Se você desenhar no computador, tá? No computador, ela vai estar inclinada uma figura mais ou menos assim, tá? Com essa inclinação. Tá bom? Você poderia fazer assim, ó, colocar um aqui, ó, né? Bem, 3 meios é 1,5. Aí você anda 1 para cima, anda mais outro aqui, ó, né, para ter uma noção, e marca o meio. Ó. Então, né, andei 1 para cá e 1,5, né? Então, isso aqui é o 3 meios. E aí, se eu traço aqui também, ó, essas retas estão mais ou menos paralelas. Beleza? Diferente dessa daqui, ó, tá? Ó, essa aqui não está paralela a essa dali. Tá bom? Então, e a reta, essa reta aqui, ó, y igual a 5, né, que seria, na verdade, 0 vezes x mais 5, né, porque quando uma reta y ela não tem essa parte do x, é porque o coeficiente angular dela é nulo. E isso aí, gente, definitivamente, vocês têm que saber que as únicas retas que estão na horizontal, que é o coeficiente angular 0, né, são as retas constantes, né, claro. Tá? Então, o coeficiente angular dela é 0. Qual a inclinação dessa reta aqui, ó, y igual a 5? Ela está na horizontal. Lá no 5, né? Tem aqui o gráfico aqui, ó. Aqui no y igual a 5, a reta está na horizontal aqui, ó, né? X e aqui o y. Beleza? E as retas de inclinação negativa? Como é que fica? Por exemplo, uma reta assim, pega uma reta igual a menos 3 quintos de x, né, mais 2. Que reta é essa, gente? Bem, essa reta aqui, ó, é uma reta que ela está, bem, como a tangente do ângulo dela é negativa, ela está inclinada assim para baixo. Tá, né? E como é que ela está para baixo? Ela tá um ângulo que a tangente é menos, então esquece esse menos. Então, em vez de andar para... Você anda, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, isso aqui, ó. Então, você anda 5 na horizontal, em vez de subir, né, 3, porque a tangente, a reta está inclinada assim, você desce, né, 3. Então, você anda 5 para cá, ó, 1, ok, 2, 3, 4, 5, e desce 3, ó, 1, 2, 3, ok? Nossa reta é isso aqui, ó. Beleza? Esse é o nosso θ, esse aqui, ó, tá? Ou se você preferir, esse θ negativo aí, ó. Beleza? A tangente desse ângulo aqui, ó, desse ângulo θ, isso é menos esse comprimento sobre esse comprimento, que vai dar 3 quintos, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, através da tangente, dá para você saber como a reta tá inclinada. Então, é aquela coisa. A tangente positiva, a reta está assim, ó. A tangente igual a 0, nula, a reta está exatamente na horizontal. Coeficiente angular nulo. Se o coeficiente angular dela é negativo, a reta está inclinada assim. Tá? Isso é super importante. Beleza? Então, dada essa relação do θ com a tangente dele, ó, né, que é isso aqui, ó, mais ou menos, e não precisa, né, você não precisa nem ser tão preciso assim, ó, né, com relação à tangente. O que você precisa saber realmente é isso, é que quando o coeficiente angular da reta é positivo, a reta está apontando para cima, né, ela é crescente. 0 ela está na horizontal, negativo ela tá descendo. Tá bom? E o porquê disso, gente, né? Porque é o seguinte, ó, é aí que a derivada interfere no gráfico da f, tá? Porque pensem vocês aqui comigo. Imagina que você
você tem um gráfico, aí num certo ponto, um ponto P aqui, ó, você sabe que a derivada da f em P é positiva, por exemplo, né? Se é positiva, a reta tangente, ó, né? A reta tangente vai estar assim, ó. E outra coisa, gente, a reta tangente, ela não se parece com o gráfico, né? Como ela tangencia, ela meio que, quanto mais próximo desse ponto aqui tá, ela se parece com o gráfico, ela é quase um trechinho do gráfico. Então, se a reta está subindo, se a reta está assim, ó, o gráfico vai acompanhar a reta tangente também, né? Então, quando a derivada é positiva num ponto, a reta tangente está inclinada assim, né? Está tangenciando o gráfico, então o gráfico é parecido com ela, porque onde a reta é tangente, o gráfico não atravessa a reta assim, a reta não atravessa o gráfico, né? A reta tangente, ela passa, né, tangenciando ali, ó, e meio que próximo do ponto de tangência, ela meio até que se parece com o gráfico, tá? E, portanto, se a reta está, né, crescendo, o gráfico vai estar crescendo também. Beleza? Então, é daí que a gente tira esse comportamento, a gente passa o comportamento da reta tangente para a função. Então, se a derivada é positiva, né, num ponto P, o que é que a gente conclui com isso aí? Ó? Que a f é crescente, né? Tá bom? É crescente ali, né, em torno de P, ó, né? Em torno de P, tá? A gente vai... O que é que acontece onde a derivada é zero, né? O coeficiente angular da reta tangente é zero, né? O gráfico, bem, que é o que a gente chama os pontos críticos, né? Os pontos P crítico. As possibilidades, gente, da reta tangente estar na horizontal é o gráfico ou ser uma coisa assim, ó, né? Ser um morrinho, que a reta tangente estaria assim, que é o que a gente chama de ponto, aí no caso aqui P seria um ponto de máximo local, ou o gráfico é assim, ó, né, a reta tangente para estar na horizontal, aí esse aqui é o máximo, esse carinha aqui é o mínimo, né, ou pode ser nem máximo nem mínimo, ou ser uma inflexão, ou cela que a gente chama, que é o gráfico vinha assim, ó, e depois fazia assim, ó, e a reta tangente está assim, ó, tá bom? Né? Ou o contrário, né? Ele está subindo e fazendo assim, ó, tá bom? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, inclusive isso aqui, gente, a gente saber os pontos de uma função que é derivada da zero, que é o que a gente chama de pontos críticos, né? Os pontos críticos, faz com que, né, no gráfico da função a gente descubra esses morros, olha, esses pontos aqui, ó, tá? Os máximos e os mínimos da função, ó. Entenderam aí? Ó? Que é o que resolve os problemas de otimização. Tá? A gente resolve os problemas de otimização encontrando esses pontos do gráfico, esses picos, né? Onde o gráfico dá esses picos. E não só esses picos, né? De repente o gráfico ele faz uma mudança de concavidade que a gente fala assim, ó. E nesse ponto aqui a reta tangente está na horizontal. Ou assim, né? Decrescendo, né? O gráfico pode vir assim e fazer uma coisa assim. Tá? Né? A reta tangente também está na horizontal. Então, esses pontos aqui a gente descobre assim, ó. Beleza? E como é que a gente descobre onde o gráfico está crescendo? Então, olha só, gente, esse gráfico aqui, por exemplo, ó como a derivada acusa aqui, ó, a derivada aqui dá zero, ó, nesses pontos, ó, a derivada aqui é zero. Vou colocar assim, ó, derivada zero, e aqui a derivada é zero. Beleza? Aqui o que acontece? O gráfico está caindo, então todas as retas tangentes aqui, ó, elas estão inclinadas para baixo aqui, ó, né? Então elas estão com coeficiente angular negativos, ó, porque a f está decrescendo, né? Então coeficiente angular negativo, você transfere para o gráfico a informação de que o gráfico está decrescendo, a f, né? Aqui, ó, nesse trecho aqui que a função está crescendo, né, o que vai acusar que a função está crescendo são as retas tangentes estarem inclinadas para cima, né, apontando, né, para cima de alguma forma. Então aqui, ó, a derivada é positiva. E aí a gente transfere isso aqui para o gráfico dizendo que a f está crescendo. Opa, né, a f cresce. E assim vai, ó, tá? Então o sinal da derivada, gente, diz como é que a f está se comportando, se ela está crescendo ou decrescendo. Beleza? Vamos fazer aqui eu vou fazer uns testes aqui com vocês, ó. Vou pegar aqui uma função, deixa eu ver,
criar uns exemplos aqui de cabeça mesmo. Vou dar um exemplinho para vocês aqui. Deixa eu ver uma função aqui. Deixa eu ver aqui, por exemplo, x ao quadrado. Essa função aqui, ó, x ao cubo, tá? Sobre 3 é menos x ao quadrado mais x. Tá bom? Como é que é o gráfico dessa função aí, gente? Tá? Isso aqui sem GeoGebra, tá? É só para a gente ter uma noção, né, de como seria o gráfico dessa função aí. Ó. Bem, eu vou estudar a derivada dessa função. Tá? Isso aqui é uma função que eu não sei como é o gráfico dessa função, mas aí eu vou olhar para a derivada dela. Como é que é a derivada dessa função? Bem, esse 1/3, que é uma constante, fica parado, né? Esse 3 desce e a gente diminui uma unidade que vai dar 3x ao quadrado, né? Menos esse 2 desce, diminui uma unidade, vai dar 2x, né? Aqui tem um 1 multiplicando o x, né? Quando tem uma constante multiplicando o x, a derivada dá a constante, tá? Então, a derivada dessa função ali em cima, né? Eu vou cortar aqui, eu deu x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza? Né? Que função é essa? Bem, isso aqui é uma parábola, né? Isso aqui é uma parábola que as raízes dela é o quê? Ó? Isso aqui é a mesma coisa que x menos 1. Bem, as raízes dela é o que? Olha, a soma é menos b sobre a que dá 2 e o produto é c sobre a que dá 1. Dois números que somados dá 2 e o produto dá 1 é 1. Então, é x menos 1 ao quadrado. Né? Só para vocês estarem atentos aí. Então, ó, e aí, o que é que me interessa aqui? Ó? Me interessa estudar o sinal da derivada. Tá? Então, a gente vai estudar o sinal da derivada. E aí vem um problema lá do ensino, né, médio, que acredito que vocês tenham estudado lá, que é estudar sinal de função. Essa função aqui, gente, independente, como ela é um quadrado, ela é sempre maior ou igual a zero. Vocês concordam, não? Né? Porque ela é um quadrado perfeito. E ela só vai ser zero quando o x é 1. Então, o que é que acontece com o gráfico dessa f, gente? O gráfico dessa f, olha, o sinal da derivada, olha só. Essa derivada, ela é, aqui no x igual a 1, ela vale 0. Ela é positiva antes e positiva depois, ó, do zero. O que é que significa isso? Que o gráfico dessa... É bom eu chamar aqui y e y', né? O gráfico de y é uma função que ela é crescente o tempo todo. Tá? Ela é crescente e nesse ponto aqui, x igual a 1, ela atinge uma derivada nula. Beleza? Então, provavelmente, o gráfico dessa função aí, gente, ele é uma coisa assim. Ó. Aqui no x igual a 1, tá? No x igual a 1, né? Quando o x for 1, o que é que dá aqui? Dá 1/3, né? O que seria y de 1? É 1/3 menos 1 mais 1, né? Menos 1 ao quadrado mais 1, que vai dar 1/3. Vai dar 1 dividido para 3, tá aqui, ó. Tá? Aqui 1/3. Então, provavelmente o gráfico é assim. É uma função que ela é crescente, ó, né? Porque a derivada é positiva antes. As retas estão apontando para cima antes do 1. No 1, ela ficou na horizontal, a reta tangente, e depois do 1, elas continuaram apontando para cima. Então, eu chutaria que o gráfico seria uma coisa assim, ó, tá? Que as retas tangentes antes estão apontando para cima, né? Apontando para cima. No 1, chegou a 0 e depois continua apontando para cima. Tá? Então, o gráfico seria uma coisa assim. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como a gente justifica essa coisa de que o gráfico está abaulado para baixo e está abaulado para cima, que é o que a gente chama de concavidade. Tá? Então, vamos aqui no GeoGebra, só para vocês terem uma... Não vou salvar nada, não. Eu vou colocar aqui, ó, x ao cubo sobre 3, x ao cubo, né, dividido para 3, mais x ao quadrado, tá? Mais x. Cadê aqui?
né? Menos x ao quadrado mais x. Aí, ó. Vira aí o gráfico, ó. Né? Seria mais ou menos uma coisa assim mesmo. Quando x for 1 aqui dá 1/3, né? Que é 0,3333. Tá? E o gráfico, ó, as retas tangentes aqui, elas estão apontando para cima. Tá? Aqui nesse ponto, a reta tangente ficou na horizontal e depois para frente elas continuaram apontando para cima. Isso estava escrito aqui, ó, no estudo dessa derivada aqui, ó. Beleza? Por exemplo, né, um outro exemplo aqui para vocês, ó, para vocês saberem aqui como a derivada, né, ela diz coisas a respeito do gráfico de uma função. E eu vou dar um exemplo diferente agora. Eu vou tentar dar um exemplo assim, ó, em que em que a derivada da função é uma função quadrática assim, ó. Eu vou pegar, digamos que seja, deixa eu ver, né, menos 1. Eu vou pegar uma função cuja derivada seja disso aqui, ó. Pensem comigo aqui, ó. Vai ser... Eu vou pegar x ao quadrado menos 1. Tá bom? Essa função aí, ó. É a derivada da função. Tá bom? É x ao quadrado menos 1. Que aí o gráfico dessa função é exatamente isso aqui, ó. Né? É uma parábola. Isso aqui é a derivada, tá? Isso aqui é o y'. Eu quero descobrir como é a função y. Beleza? Então, olha só, o que está acontecendo aqui, gente, com a derivada? Né? Eu vou fazer um estudo do sinal da derivada aqui, ó, do y'. Menos 1 e aqui no 1. No menos 1 ela dá 0, né? Ela se anulou. No 1 ela deu 0 também, é raiz. Do menos 1 até 1 ela é negativa. Ó. Ela é negativa aqui, ó. Tá? Antes do menos 1 ela é positiva. E depois do 1, a derivada, ó, ela tem sinal positivo também, em qualquer ponto lá. O que é que isso se reflete aqui em termos do gráfico da f? O gráfico da f, então, antes do menos 1, olha, os coeficientes angulares das retas tangentes são positivos, ó, que a derivada está dizendo. Então, elas estão apontando para cima. Então, a f está subindo, olha. Então, a f aqui ela é crescente, ó, né? Antes do menos 1. A reta tangente aqui, no menos 1, ficou na horizontal. Tá? Do menos 1 até o 1, as retas tangentes estão apontando para baixo, gente, ó, porque, né, os coeficientes dessas retas, que é o valor, a derivada é uma máquina de calcular coeficiente angular. Então, quando essa máquina está dizendo, olha, os coeficientes são negativos, tá? De menos 1 até 1. Então, as retas tangentes estão apontando para baixo. Se estão apontando para baixo, a f está decrescendo, ó, né? E ela está decrescendo, e aqui no 1, ó, a reta tangente ficou na horizontal, e depois a f começou a crescer, ó, né? As retas tangentes estão apontando para cima. Então, o que é que vocês apontam num comportamento desse tipo da f? Ó? Né? Ela cresce antes de um certo número. Nesse certo número, a reta tangente fica na horizontal, ou seja, a f dá uma estabilizada na horizontal. Depois a f começa a decrescer depois desse número, ela decresce, estabiliza e depois sobe. Então, olha só, gente, ela sobe, estabiliza, decresce, estabiliza, sobe. Então, ela sobe, estabiliza, decresce, né, estabiliza e sobe. Ó. O gráfico seria uma coisa assim. Ó. Tá? Então, de alguma forma, né, em algum lugar assim, ó, é como se fosse assim, ó, ela vai dar um valor para o menos 1, né? Ela vai dar um valor aqui para o 1, tá? Então, ela vai estar crescendo as retas, né, coeficientes positivos. Aqui zerou, né? Derivada negativa, a f decrescendo aqui, ó, zerou de novo a derivada e depois a derivada ficou positiva. Beleza? Então, isso aí dá para tirar um esboço disso aqui. Eu estou fazendo um esboço grosseiro, tá? Que depois vocês vão ver como a segunda derivada
interfere na derivada, que por sua vez vai interferir no esboço do gráfico, tá bom? Do gráfico da f. Tá? E essa função aqui, por exemplo, ó, eu me refiro a o gráfico, isso aqui, ó, é x ao cubo sobre 3, né, que é uma função que é derivada disso aqui, ó, menos x mais 1, por exemplo. Tá bom? Então, a derivada dessa função aqui, ó, é essa daqui, ó. Olha o gráfico dessa função aí como é que fica, tá bom? De uma outra, que é o que? É o x ao cubo sobre 3 menos x mais 1. Aí, ó, vocês estão vendo aí? Então, aqui no menos 1, ela... né, a derivada é positiva aqui, ó, que a f está crescendo, né, as retas tangentes aqui, elas estão apontando para cima. Nesse ponto, a reta tangente fica na horizontal. De menos 1 até 1, as retas tangentes estão inclinadas para baixo, né, que é justamente isso aqui, ó. De menos 1 a 1, ó, a derivada é negativa, que é a derivada é esse aqui, ó. Observe que a gente chegou a esse esboço do gráfico da f olhando para a derivada, tá? Então, o sinal da derivada, né, a derivada é uma parábola, né, uma função quadrática. Pelo sinal da derivada, a gente consegue tirar conclusões sobre o gráfico da f. Tá? E depois do 1, ó, as inclinações são positivas. E, de fato, as inclinações são positivas aqui. Tá? E aí você pode estar criando um parâmetro aqui, né, e fazendo, de fato, as retas tangentes estarem andando aqui nesse gráfico aqui, como a gente já fez isso várias vezes aí. Tá bom? É só, né, criar um parâmetro aqui e tal. Beleza? E aí tem exercícios lá sobre isso, tá? Como o sinal da derivada, né, interfere no gráfico da f. Tá? Então, se eu tivesse que fazer um resumo para vocês, né, seria... Oi. Pode falar, deixa eu aumentar aqui que o teu áudio está baixinho. E o que você poderia dizer sobre o sinal da f interferindo na derivada? O sinal da f é... A gente poderia dizer alguma coisa sobre... Não dá para falar nada, porque o sinal da f não interfere na derivada. Tá? E por que ele não interfere? Porque se eu pego... eu vou te dar um exemplo com um arco tangente. Tá? Arco tangente aqui, ó. A função arco tangente de x. Escrevo tangente hiperbólica aqui. Aqui, ó. Arco tangente. Esse aqui que eu quero. Tá bom? Essa função aqui, ó. Olha para o gráfico dessa função. Beleza? Essa função, gente, ela tem uma derivada, não tem? Ela tem uma derivada. Ela é negativa antes do zero, né? Isso é a f, né? Essa nossa g aqui no caso, né? É a g. Ela é negativa antes do zero e positiva depois do zero. Tá? E aqui no π sobre 2 ela tem uma assíntota, né? Y igual a, botar aqui, ó, a π sobre 2 ali em cima, ela não passa dessa reta aqui, ó. Tá? O gráfico dela lá, ó. Tá? O gráfico está sempre abaixo dessa reta, deixa eu esconder isso aqui. Está abaixo dessa reta e acima dessa outra aqui, ó, y igual a menos, né, menos π sobre 2. Tudo bem? Pensem comigo aqui vocês, ó. Se eu pego esse gráfico e eu vou somar uma constante aqui, ó, mais a, tá? Cadê? Ele não criou aqui, né? Uai, gente, cadê? Isso não está se mexendo, não? Vou botar aqui o A igual a 0 aqui. Tá. Então, olha só. Essa função aqui, ó, que é
é o arco tangente, né? É uma função que ela está aqui bonitinha, ela é positiva ali e ela é positiva na parte, ela é positiva nos positivos e ela é negativa nos negativos. Se eu pego essa função, esse gráfico, bem, em cada ponto dessa função tem uma reta tangente, a reta está tangenciando ali e tal, em cada ponto. Se eu pego esse gráfico e mexo ele para cima ou para baixo, a gente não muda a inclinação dessas retas tangentes, elas continuam tangenciando e a gente não está interferindo aqui na inclinação das retas tangentes. Vocês concordam com isso intuitivamente, de ver o gráfico, se um gráfico se mexe para cima e para baixo, vocês conseguem ver que intuitivamente as retas tangentes, elas não se... o que é que acontece com as retas tangentes? Elas vão para cima e para baixo também. Mas se você pega uma reta e desloca para cima e para baixo, você não muda o coeficiente angular dela, né? Uma reta que é deslocada para cima, você gera uma outra reta que é paralela a ela. Tá? Então, a função que calcula os coeficientes angulares, né, do arco tangente é a mesma que calcula o coeficiente angular do arco tangente mais uma constante. Tá? Isso do ponto de vista gráfico, geométrico. E aí, o que eu estou falando? Por que o sinal da f não interfere? Porque eu posso pegar essa função e passar ela toda aqui para baixo. Ó. Tá vendo? Agora ela é negativa. Tá? Ela é negativa, ela é toda negativa, essa função. E ela tem as mesmas retas tangentes, né, a mesma derivada, né, os mesmos coeficientes angulares que essa função que está lá em cima dessa daqui. Ó. Uma outra forma de comprovar isso é você fazendo o seguinte, ó, é que uma função f de x, ó, se a gente, né, eu vou pegar y igual uma função f de x, ó, que eu vou chamar essa função de y1. Tá? Qual é a derivada de y1? É f' de x. Tudo bem? Né? A derivada dessa função é derivar essa expressão aqui. Ó. Agora, vamos criar uma função y2 de x, que é a mesma função anterior, tá? Mais uma constante. Essa constante, inclusive, ela pode ser negativa. Né? Ela pode estar arrastando esse gráfico aqui para baixo ou para cima. Né? E aí vai interferir no sinal dessa f. Qual é a derivada de y2? Né? A derivada da soma, ó, é a soma das derivadas. Vai ficar a derivada dessa primeira parte aqui, que é isso aqui que a gente sabia, mais a derivada da constante é zero. Então, olha o que é que acontece, gente. São duas funções diferentes, né? Isso aqui é diferente disso, né? É só você tomar c diferente de zero. E aí essas funções são diferentes, que têm a mesma derivada. Então, funções diferentes podem ter a mesma derivada. E como é que elas têm a mesma derivada? Quando o gráfico delas diferem por uma constante. Ó. Quando a diferença entre elas é só um deslocamento vertical no gráfico. Tá? E é exatamente isso, gente. Então, se uma função tem um gráfico assim, ó, e a outra tem um gráfico assim, que quer deslocar essa daqui para baixo, uma y1 e uma y2, elas têm a mesma derivada. Tá? As retas tangentes, né, o coeficiente angular das retas tangentes em cada ponto aqui, ó, você pega um ponto P aqui, ó, essa reta é paralela a essa aqui lá em cima. Tá? Não mudou nada, né, com deslocamento vertical. E aí não interfere, né, o sinal da f não interfere na derivada. Consegui tirar a tua dúvida? Esclareci direitinho aí? Gente, vão perguntando, tá? O que vocês forem tendo de dúvidas aí, me perguntam. Para finalizar, eu vou dar uma palhinha aqui de... Bem, eu quero falar um pouco da derivada nula, tá? A derivada nula, que é esses pontinhos aqui, ó, que é que a gente chama os vértices, né, do gráfico, né, os pontos de máximos e mínimos aí, ó, que a gente vai descobrir quem são esses camaradazinhos. Então, a gente tem uma coisa prática agora, gente. Por exemplo, aqui, rapidamente a gente encontra o vértice de uma parábola, né, a fórmula do vértice, lá que vocês aprenderam lá no ensino médio. Pega uma parábola aqui, ó, uma parábola qualquer, ó, y igual a, né, ax quadrado mais bx mais c, né? E para ser parábola, eu estou supondo que esse a aqui é diferente de zero. Tudo bem? Uma parábola qualquer.
Aí, bem, o desenho de uma parábola é um troço ou assim ou assim, né? Então, não importa não. A pergunta é, nesse x do vértice aqui, gente, né, de uma parábola, é exatamente o ponto, né, do gráfico dessa função, né? Eu estou olhando a parábola como gráfico de uma função, em que a reta tangente está na horizontal, ó, né? Ou seja, a derivada é zero no ponto, e é o único ponto da parábola que a derivada dá zero. Então, como é que a gente encontra o x do vértice de uma parábola? A gente deriva a parábola, né, como se fosse uma função, né? Aí esse 2 desce aqui, vai dar 2a, né? 2 multiplica a, diminui uma unidade que vai dar x, mais constante vezes x, a derivada é a constante, mais derivada de uma constante é zero. Então, a derivada é isso aqui, ó. Tá? O que é isso aqui, gente? Isso aqui são os coeficientes angulares, né, das retas tangentes ao gráfico de uma parábola, num ponto x aqui embaixo. O x do vértice é o único ponto, né, em que o coeficiente angular da reta tangente lá em cima é zero, né, a derivada, né, no ponto, no x do vértice está zero, né? E o que é o x do vértice, então? É só resolver essa equação aqui, ó. Passa o b para lá, vai ficar menos b, né, dividido por 2a, né? A não é negativo, então esse número não é zero. A não é zero, né? Então, que é o x do vértice, tá? Então a gente encontra o vértice de uma parábola muito rápido, tá? É menos b sobre 2a. Você pode executar essa fórmula ou pode derivar igual a zero, né? Você tem uma parábola AY igual a x² mais 2x menos 5, por exemplo. Qual é o x do vértice? O x do vértice é onde a derivada se anula. Aí você pega aqui, ó, 2x mais 2, né, que é a derivada, igual a zero. Né, a derivada aqui é 2x mais 2, aqui a derivada é zero. Igualei a zero para achar o x do vértice. Aí resolve essa equação, x vai ser igual a passo 2 negativo, vai ser menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Tá? Beleza? Mas isso aqui não vale só para a parábola, tá bom? Né? Você pode estar encontrando em gráficos mais complicados, até em equações cúbicas, tá? Onde a reta tangente está na horizontal aqui, ó. Beleza? Então, aí eu vou voltar até aquele exercício da lista lá, ó, né? Qual foi o exercício da lista que a gente estava estudando? Acho que era x ao cubo mais 3, era isso? Mais 3, mais x, né? Alguém me corrige aí. Que a gente estava resolvendo as retas tangentes lá, né? O número de retas tangentes que eram paralelas, uma reta tal. Por exemplo, esse gráfico. Vamos dar uma olhada para a derivada dessa função, que é 3x² mais 1, a derivada dessa função. Né? Como é que é essa função aí? Ó? Bem, essa função, ela tem derivada nula, né? Isso aqui se anula, gente, em algum ponto. Né? Então, o que é que a gente analisa dessa função? O estudo do sinal dessa função é como? Bem, essa função ela é sempre maior. Olha, isso aqui, ó, é maior ou igual do que zero, né? Certo? Porque isso aqui é um quadrado, é positivo, vezes 3 é maior ou igual do que zero. Isso aqui só vai ser zero quando x for zero. Quando você soma 1, gente, isso aqui vai ser maior ou igual do que 1. Tá? Que, por sua vez, é maior do que zero. Então, a derivada dessa função nunca se anula e é sempre positiva, né? Ela é sempre positiva. Então, significa que nesse gráfico, gente, em momento algum, uma reta tangente ela vai ficar na horizontal ou sequer vai estar apontando para baixo assim, ó. Então, se todas as retas tangentes estão apontando para cima, né, porque em coeficientes positivos, então essa função ela é o tempo todo, olha, ela é crescente, ó. Tá bom? Se ela é crescente, ela é injetiva, crescente e, portanto, injetiva. Né? Uma coisa que cresce assim, né? As retas horizontais, né? Ela não pode fazer assim para uma reta horizontal intersectar o gráfico em 2 pontos. Né? Então, ela não vai dar imagem para 2 pontos porque ela cresce. Então, a gente já tira conclusões sobre a função aqui. Ó, né? O nosso x ao cubo mais x, aquela, né? A primeira lá que a gente estava estudando. Né? X ao cubo... Cadê aqui? Ó, né?
x ao cubo mais x. Ó. Então, o fato desse gráfico ser uma função crescente, ó, e que retas horizontais não cortam esse gráfico em mais de um ponto, ó, a derivada diz isso para a gente. Ó. Ela ajudou a gente a ter informações, né, sobre esse gráfico. E nenhuma reta tangente aqui, esse gráfico, vai estar na horizontal também. Beleza? E aí a gente consegue estar explorando, né, funções, gráficos, resolvendo um monte de problemas aí. Beleza? Isso aqui é muito usado, essa coisa da derivada nula, essa equação, né, derivar uma função igual a zero, resolver essa equação, né, que é em busca dos pontos, né, esses picos que o gráfico dá, ajuda a gente a resolver problemas de otimização. Tá? Tipo, maximizar uma construção de uma janela, de uma porta, de alguma coisa assim. Tá bom? Posso estar dando exemplos. Depois eu vou resolver mais exemplos, né, sobre isso aqui, da gente encontrar esses picos, assim, pico das funções. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. A gente já está nos finalmente. Eu vou deixar para a próxima aula a gente